Esse é nosso último culto dominical de 2015. O tema da mensagem que eu escolhi para esse momento, firmando os marcos da fé. A partir do texto bíblico, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 5 ao 12, como está escrito: Disse mais Samuel: Congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os filhos de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-cá. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Firmando os marcos de fé. Depois da vitória de Israel, é dito que, e disse, chamou Ebenezer: Até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, firmou um marco de fé. Mas até firmarmos um marco de fé, é necessário um longo caminho, e é necessário atitudes e atitudes de fé. Até que chegamos num momento em que haveremos de marcar a história, o momento, como um grande feito de Deus na nossa vida, é necessário também um grande feito do homem diante de Deus. Marcos de fé não acontecem por acaso. Marcos de fé acontecem de grandes batalhas, de grandes privações, de grandes momentos na história do povo de Deus, que eles tiveram que se elevar contra o próprio inimigo. Marcos de fé não nascem de festa de aniversário, o crente sentado numa cadeira na praia, curtindo as férias. Talvez isso aconteça depois do marco de fé ter sido erguido, quando enfim o crente descansa, quando enfim o crente pode respirar aliviado. Depois que o marco de fé é colocado, mas antes algumas atitudes são necessárias para que se firme os marcos de fé na nossa vida. Primeira atitude:
para se afirmar o marco da fé. É a atitude da congregação reconhecer o valor da oração ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, tiraram água e derramaram perante o Senhor. É impossível, podemos dizer assim, que um marco de fé seja lançado sem ter havido um clamor a Deus, sem ter havido oração profunda, permanente ao Senhor, sem que um homem ou uma mulher levante no meio da congregação como intercessor a Deus para conduzir o povo à vitória. É impossível. Se é marco de fé, haverá de ter marcas de oração profunda, nascida de uma congregação levantada para orar a Deus, levantada por um intercessor a Deus, um Samuel, um profeta, um apóstolo, um pastor, um missionário, você. Queremos que algo extraordinário aconteça de tal forma que possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, escute. Quando alguém diz, vamos orar, levante-se em oração. Quando alguém diz, vou orar por você. Marcos de fé são firmados quando a congregação, quando a igreja se levanta em clamor de oração, segue um intercessor de oração, faz oração. Porque toda a vitória do povo de Deus começa quando alguém se propõe a interceder a Deus, a orar a Deus. Samuel poderia dizer, o texto poderia ser assim: disse mais Samuel, peguem as espadas, afiem a espada, peguem seus escudos, porque não vai ser fácil. Mas nós vamos precisar de pessoas que saibam usar bem espada e escudo. Não disse isso. E Samuel é chefe de guerra. Samuel é chefe do combate do povo de Israel. É quem dá a ordem para a guerra. Só que guerrear sem oração, lutar o inimigo sem oração, impossível. Você pode estar armado até os dentes, como dizem por aí, mas se não orou, perdeu. Enfrentar Golias sem oração. Congregai todo o povo de Israel e orarei por vós ao Senhor. Tem que haver sempre um intercessor, alguém orando enquanto o outro combate. Nós sabemos que nossas famílias estão lutando no trabalho, nas problemáticas da própria família. Então, ore, interceda, para que haja vitória, para que amanhã, depois ou até hoje, possamos firmar marcos de fé na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, e assim dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Segundo, para se firmar marcas de fé, é preciso que nos envolvamos com disciplinas espirituais. Oraram,
tiraram a água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel. Disciplinas espirituais, jejum, confissão ao Senhor, disciplina. Os marcos da fé que serão fincados por nós, que vai marcar a nossa vitória, a nossa revolução sobre as forças do mal. E finalmente, quando diremos: até aqui o Senhor nos ajudou, não pode acontecer se não houver disciplina espiritual na nossa vida. Jejum, confissão, disciplina eclesiástica. Ou seja, ovelha sem pastor, ovelha desgarrada, pode fincar marca de fé? Jamais. Pessoas que seguem mais o estômago do que a lei do Senhor, nunca fincará marca de fé. Que vive com pecados não confessados, pecados não perdoados, pecados não renunciados, jamais dirá: até aqui me ajudou o Senhor, porque Deus não ajuda ovelha que não quer pastoreio, vidas que não quer perdão, nem graça. Até aqui Deus me ajudou a continuar no pecado, a continuar desviado, a continuar sem Deus, sem paz, sem salvação. Nunca será fincado um marco dessa forma. O povo atendeu o clamor do intercessor de Samuel e houve práticas de espiritualidade para que possa existir marca de fé. Quer finalmente dizer: até aqui o Senhor nos ajudou? Ore, jejue, faça confissões ao Senhor, renúncia de pecado e aceita a disciplina de Deus na vida. E finalmente você poderá ter vitória sobre o inimigo e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Terceiro, para firmar as marcas da fé, os marcos de fé, é necessário que você creia e não tenha medo. Quando, pois, os filisteus ouviram os filhos de Israel estavam congregados nisso, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Creia, não temas. Não é assim a ordem do Senhor em toda a palavra? Não tenha medo, creia somente. Não temas, não tenha medo, não te espantes. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Vivemos num momento em que nos assustamos com criminalidade, com a sociedade dia a dia caindo no mal, no pecado, as nossas famílias não respondendo à educação recebida.
Cria-se um filho com amor, com dedicação, com suor, e às vezes não se recebe de volta o investimento, não financeiro, mas o investimento do coração. E a gente treina nas bases, porque parece que tudo desanda para o mal. Parece que o inimigo finalmente venceu, porque a educação cristã está sumindo, ou não tendo o efeito desejado, parece. Mas o povo que quer firmar as marcas da fé não pode se deixar levar pela tirania do medo, mas deve ser conduzido pela bênção da fé. Creia, não desista, creia, permaneça, creia, sempre avante, creia, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Ore, espere. Israel tremeu diante dos filisteus. Se não houvesse a misericórdia de Deus, se não tivesse havido a intervenção de Samuel, estaria tudo perdido. Nós vivemos pela fé e não pelo medo. Não tenha medo. Não tenha medo de esperar no Senhor. Pelo contrário, tenha fé para esperar em Deus. Se você pretende fincar marcas de fé, depois de batalhas, de lutas, de privações, depois de choro, fará isso se for pela fé e não com medo no coração, porque o medo neutraliza nossas forças, a fé multiplica as nossas forças. Você quer firmar marcos de fé? Então, clame a Deus em tempo e fora de tempo. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, e aí que ainda... Versículo 8: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Que resposta você quer para a sua vida? A de Deus ou a dos homens? No problema, na dificuldade, na dor, na angústia, quem você quer ao seu lado? Israel estava temendo, mas qual a atitude? Então disse os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar por mim. Tem pessoas que quando chega a dor, a aflição, sai da igreja, se afasta, perde a fé, o ânimo, o vigor. Deveria fazer como o povo de Israel, gritar: pastor, clama por mim, irmão, clame por mim, ore por mim, porque o aperto é grande, mas Deus é maior. Quem foge se anula, quem busca Deus é abençoado. Se você quer finalmente dizer, olhar para trás e dizer: vitória que eu recebi foi do Senhor, porque até aqui Ele me ajudou, então clame ao Senhor, peça aos seus irmãos para clamar
para clamarem por você ao Senhor. Não se afaste da graça e você será agraciado. Um dia colocará uma Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Fincará, porque clamou ao Senhor e buscou, clamou ao Senhor. Se desistir, perdeu. Se clamar, vai ganhar. Quer firmar marcas de fé? Cultue a Deus em espírito e em verdade. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Está cheio de problemas, cheio de dificuldades, não sabe o que fazer da vida, mas é crente. Alternativa: continuar cultuando a Deus. Porque essa é a resposta que damos quando o inimigo bate à nossa porta. Cultuar a Deus, louvar ao Senhor, adorar em espírito e em verdade, colocar diante de Deus o que é devido ao nome dele, honra, glória e louvor. O inimigo está ali, de dentes abertos, e nós estamos com boca aberta, clamando ao Senhor. Ora, Samuel, o general, é o que dá ordem, deveria de ter saído e ter ido para o combate. Não. A primeira coisa que tem que fazer é cultuar a Deus, as demais coisas virão. Porque quem não cultua a Deus não ganha guerra. Quem não cultua a Deus jamais será vitorioso. Não deixe o problema tirar o culto da sua vida. As dificuldades tirar o tempo de cultuar a Deus na igreja, com os irmãos, no lar, no espaço privativo. Entra no teu quarto, ora ao teu Deus, e Ele em secreto te abençoará. Quando o inimigo bater a porta, em pé de guerra, arrume a casa, a família, a igreja para um culto a Deus. E não se prepare, e não pegue a espada e o escudo e corra para a batalha. Não, é tempo de culto, quando é tempo de guerra. Foi o que Samuel fez. Quer firmar marcas de fé? Quer finalmente dizer: até aqui o Senhor me ajudou? Veja, abra os olhos para ver Deus trabalhando quando você está louvando. Tem coisas que começam a acontecer na nossa vida justamente quando estamos orando, estamos louvando, estamos no culto, estamos adorando, estamos servindo, estamos obedecendo. É você trabalhando para o reino e o reino trabalhando para você. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Percebeu?
Enquanto trabalhamos para o reino trabalha para nós. Enquanto você demora na oração, Deus simplesmente trabalha por você. Lutero falava que quem ora já fez metade do trabalho, realizou metade do trabalho. Não esqueça, você que quer fincar marco de fé, sua oração não é vã, sua obediência não é vã, suas práticas de espiritualidade não é vã, porque nesses momentos de graça na sua vida, move a mão de Deus sobre sua vida. Enquanto Samuel está cultuando a Deus, Deus está vencendo o inimigo e dizendo: eu livro o meu povo através de culto, de oração, de espiritualidade, de obediência, e não por força humana. Aí a gente sai atrás de advogado, a gente sai atrás de não sei de quê, é tanta coisa que a gente sai atrás, e esquecemos de buscar aquele que, enquanto oramos, ele vence o inimigo. Não devemos procurar Deus quando é dito impossível. Devemos procurar Deus antes de qualquer veredito, antes de qualquer diagnóstico. Não é só depois de tentei de tudo, agora eu vou tentar Deus. Não é? Tentei através de Deus e por Ele vou bater em qualquer outra porta. E Ele abrirá as portas, porque a porta que Ele não abrir, não se abre. E a porta que Ele fechar também, é Deus e não o homem. É Deus e não nós. Senhor, se queres, eu vou. Se não queres, eu fico. E bendito seja Deus. E finalmente, se queres fincar marcas de fé, creia que Deus é o teu ajudador. Porque a marca de fé será a crença de que até aqui o Senhor nos ajudou. Creia que Deus é o teu ajudador, aquele que providencia, e aquele que, faltando tudo, não faltou Deus, é o teu ajudador. Pedra que você vai fincar para mostrar para você e para qualquer pessoa, para dar testemunho do feito do Senhor da sua vida, é de que Ele é o teu ajudador. Até aqui, quase um ano se passou já desse ano de 2015, e é possível firmar marcas, não de trauma. Tem pessoas, a gente percebe as pessoas conversando, elas só têm trauma para contar desse ano, né? E perderam o trabalho, o emprego, e não sei o que, e é crise. Outro dia, foi essa semana, alguém ouvia bem, graças a Deus que 2015 está terminando, já não vejo a hora. Estão fincando marcos de trauma, marcos de decepção, marcos de angústia, marcos de dor. O crente firma marcos de fé, e é possível dizer, qualquer um de nós, dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque orei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz.
Não foi em vão no Senhor o meu trabalho, jejum, orações, confissões. Não foi em vão. O medo não me tirou o coração em Deus. Crie. Crie no Senhor. Cultuei a Deus em espírito e em verdade, porque convém ao crente viver a graça de cultuá-lo. Crie que na angústia Ele se fez presente e Ele é o nosso ajudador. Problema tivemos, dificuldade tivemos, perdas tivemos, sim. Mas se estamos aqui é porque não fomos engolidos vivos. Águas passaram, mas não nos levaram, porque Deus foi maior. Deus foi melhor. Deus foi bondoso. Até aqui nos ajudou. Se pode fincar essa marca. Daqui a 10 anos olhar para 2015 e dizer: vivi esse ano de 2015, porque o Senhor me ajudou. E se Ele quisesse prolongar e prolongar esse ano, que assim seja, né? Não fará, mas porque até aqui ajudou, amanhã ajudará, porque Deus continua sendo Deus bom, e sua bondade permanece para sempre. Firmes marcos de fé no dia a dia. Não esqueça dos benefícios do Senhor para com você, das vitórias de Deus na sua vida. Eu acho que você vai ter que comprar uma pedreira, né? Porque vai precisar de muita pedra para fincar, firmar. E vai precisar de muitos nomes para nomear pedras, momentos singulares de Deus na sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, e quando eu digo até aqui me livrou o Senhor, até aqui me deu saúde o Senhor, até aqui me deu pão o Senhor, que nomes são essas pedras? Tantas que eu posso colocar, porque é assim que Deus age para com o crente, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu agradeço a Deus por esse ano, por sua vida nesse ano, porque eu creio também que eu posso colocar uma pedra fincada com marco de fé pela sua vida. Porque você existe como obra de Cristo Jesus na cruz. E dizer, até aqui, a obra de Jesus é maior do que a obra do inimigo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Ah, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o teu nome. Adorado, amado, servido em tudo. Que teu Espírito nos faça como fez com Samuel, intercessor, como homem que firma marcos de fé, porque recebeu a vitória de Deus no povo, na vida, para o povo, para a vida. Faz-nos, Senhor Deus, refletir sobre esse ano e finalmente dizer com gratidão, com fé, com convicção, que até aqui o Senhor nos ajudou.
como o futuro pertence a ti, Deus, e só a ti somente, posso colocar um marco somente no hoje. E aprove o Senhor ser Senhor soberano do nosso amanhã. Em nome de Jesus. Amém.